Oi, chuchus! Tudo bom? Eu sou a Bia e hoje eu vou falar pra vocês a ordem dos livros do Riordanverse, que é uma dúvida que eu sei que é muito comum, sempre me perguntam lá no TikTok. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, falando da ordem certinha, mas eu acho que aqui no YouTube eu vou poder falar mais coisas com mais calma, porque 1 minuto é muito pouco, né, gente? Então vamos lá! A primeira saga é a que a maior parte das pessoas conhece, que é Percy Jackson e os Olimpianos. A história do Percy, ele começa com 12 anos, é um menino de 12 anos, que descobre que ele pertence ao mundo da mitologia grega. Então mitos gregos realmente existem, ele descobre que o pai dele é um deus olimpiano, e decorrente disso várias coisas vão acontecendo. Então a ordem começa com Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa é a capa nova, a capa antiga não tá comigo, tá na casa de uma amiga minha que eu emprestei pra ela, mas todos os outros livros dessa saga eu tenho as 2 capas. Na real, todos eu tenho as 2 capas. Essa é a capa mais fácil de encontrar, a capa antiga eu acho que em livraria não tem mais, eu só encontrei na internet, nas últimas vezes que eu fui nas livrarias eu não achei a capa antiga, mas essa é a capa nova e eu acho ela lindinha. Eu tenho um apego maior à capa antiga, porque né, foi com ela que eu comecei a ler. Mas o livro é uma delicinha de ler, ele não é tão grande. Ele tem 386 páginas, é um livro tranquilo e é uma delicinha de ler. Se você gosta de Harry Potter, capaz que você goste de Percy Jackson também. Aí nós vamos para o segundo livro, que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Essa é a capa antiga, primeira capa da primeira edição, e essa é a capa nova, que hoje em dia é mais fácil de achar, assim como a primeira capa. O segundo livro já é um desenvolver a mais. Cada livro se passa em um ano novo, né? Cada livro se passa no verão. Então, o Mar de Monstros é do ano seguinte, é o segundo ano do Percy no acampamento Meio-Sangue. Então, vai acontecer várias coisas que no final vai dar uma grande história, mas o segundo livro ainda é uma grande introdução, né? O segundo livro é o menorzinho de todos. Eu não sei porque tem essa diferença aqui de tamanho, mas tem. Talvez porque nesse livro do Mar de Monstros tenha uma parte da Maldição do Titã, que é o terceiro livro. Então às vezes é por isso que tem essa diferença de tamanho. Mas é uma leitura gostosinha, muita gente não gosta desse livro. Ele é um pouco infantil, o primeiro e o segundo dos livros são um pouco infantis, mas é uma delicinha, é muito bom, tipo, ler pra parar de pensar nas coisas, sabe? Eu gosto muito. O terceiro livro é Percy Jackson e a Maldição de Titã. Particularmente é o meu livro preferido, eu sempre gostei muito desse livro. É quando a história começa a amadurecer um pouco mais. Essa é a capa antiga e essa é a capa nova. As capas novas têm mais ou menos a mesma cor, as capas antigas cada uma tem uma cor, um tom e tal. Eu gosto muito das capas antigas por causa da cor do título, acho muito bonitinho. Mas eu também gosto muito da fonte das capas novas. Enfim, as duas têm o meu coração, né? Aí a história nisso começa a se desenvolver um pouco mais, a amadurecer um pouco mais. A Maldição de Titã é o único livro de Percy Jackson e os Olimpianos que não se passa no verão, se passa no inverno. Então é entre o ano do Mar de Monstros e entre o ano do próximo livro, que é a Batalha do Labirinto. Se passa no final do ano, entre dezembro e janeiro. O quarto e penúltimo livro da primeira saga é Batalha do Labirinto. Esse livro tá um pouco estragadinho, tadinho, porque ele é de 2010. E eu li ele várias e várias vezes e eu levava na escola, na época eu tinha 11 anos, né? Então eu levava pra escola e eu não tomava tanto cuidado assim. Então ele tá meio feinho, mas essa é a capa antiga. E essa é a capa nova. Eu comprei recentemente as capas novas, porque eu já tinha as antigas, mas me deu vontade de comprar as capas novas porque elas são uma gracinha. A Batalha do Labirinto é onde as coisas começam a esquentar de vez, assim. Fica meio pesada a situação, a história se desenvolve de fato, e é quando os adolescentes começam a gostar mais, pelo menos creio que sim. É uma leitura muito dinâmica, a Batalha do Labirinto, e acontecem várias coisas, você vai descobrindo cada vez mais coisas, e eu gosto bastante. Entre a Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano, que é o último livro da saga, nós temos o primeiro livro extra, que é o Arquivo dos Semideuses.
Esse livro tem 3 histórias sobre o acampamento Meio-Sangue, que são histórias que acontecem entre o penúltimo e o último livro de Percy Jackson dos Olimpianos, então ainda tá nesse meio. É um livro extra, você não necessariamente precisa ler para entender a história geral, mas eu gosto de ler os livros extras porque tem umas historinhas a mais, tem umas ilustrações, por exemplo, essa ilustração do Kiron, e eu gosto muito das artes antigas. Muita gente não gosta das artes antigas, mas eu até gosto. Eu acho elas mais fiéis às descrições. Aí tem aqui, tipo, umas informações sobre os olimpianos, tem também umas palavras cruzadas, caça-palavras, é bem divertido esse livro. Ele também é de 2010. E aí chegamos ao último livro de Percy Jackson dos Olimpianos com o último Olimpiano. Essa é a capa antiga. E essa é a capa nova. Particularmente, essa é uma das minhas capas preferidas, mas elas são bem parecidas até. O último Olimpiano é quando a gente encontra o desfecho da primeira saga de Percy Jackson. Tem um monte de plot twist. É um livro pra chorar, como a maioria dos últimos livros de saga. Eu chorei bastante nele. Eu chorei mais em Maldição de Titã, chorei mais em Maldição de Titã. Isso acontece, né? O último Olimpiano é um livro que eu li em menos de um dia. Tipo, eu não consegui parar de ler até acabar. É provavelmente o meu segundo livro favorito da saga. E é isso. Acabou a saga Percy Jackson e os Olimpianos. Depois que acaba a primeira saga, temos o Guia Definitivo dos Semideuses. É outro livro extra. Ele é bem pequenininho, bem fininho. E ele é muito legal. Eu gosto muito dele. Como o outro, você não precisa ler necessariamente para entender a história. Ele é entre a saga Percy Jackson Olimpianos e entre Heróis do Olimpo, que é a próxima saga. E ele é muito legal. Ó, tem a arte do Percy. E ele fala um pouco sobre as informações do Monte Olimpo, do acampamento do Meio-Sangue, algumas informações do Percy. Aí tem 10 sinais de que você talvez seja o Meio-Sangue. Foi aí que eu descobri que eu sou uma Meio-Sangue. E aí, tipo, tem essas informaçõezinhas, tipo, deuses, espíritos, tem umas ilustrações muito legais, muito bonitas. E eu acho que vale a pena dar uma lida. Sério. Mas não necessariamente, só precisa ler se você quiser. Não adiciona tanto assim a história. O Arquivo dos Semideuses adiciona mais a história do que o Guia Definitivo, na real. Chegamos à segunda saga do universo de Percy Jackson, com o Herói Perdido. O Herói Perdido tem essa capa, que é a capa original, que é a capa do Brasil e dos Estados Unidos. E essa capa que eu tenho é da edição de 10 anos do lançamento de Heróis do Olimpo. Ela só tem em inglês e é uma edição de colecionador. Tem as lombadas mais lindas do mundo e a capa também tem uma ilustração muito legal. Mas então, o Herói Perdido acontece depois da grande batalha do último Olimpiano. Quando a gente pensa que tá tudo bem, tá tudo certo e vai ficar tudo ótimo, acontece um grande plot twist. E nesse primeiro livro a gente conhece 3 novos personagens, que é o Jason, a Piper e o Léo. Eu não gosto muito dos capítulos do Jason, sinceramente, assim falando, mas o livro é muito legal, tipo... não é mais narrado em primeira pessoa como os livros do Percy Jackson e os Olimpianos. Os Heróis do Olimpo são narrados em terceira pessoa. Cada capítulo é de um personagem, então temos capítulos que são pela perspectiva do Jason, da Piper e do Léo. Então a gente acaba tendo várias visões de uma mesma história por várias perspectivas diferentes. É bem legal, eu acho que super vale a pena ler Os Heróis do Olimpo. Não é a minha saga favorita do Riordanverse, mas eu acho que super vale a pena. A gente tem um desenvolvimento muito maior dos personagens da primeira saga, sim, eles aparecem novamente. E eu acho que não tem um desenvolvimento tão grande quanto Percy Jackson Olimpianos, porque Percy Jackson Olimpianos, cada livro se passa em um ano, então a gente cresce com eles. Os Heróis do Olimpo, todos os livros se passam em um ano só. Então são 5 livros que se passam em um ano, no período de um ano. Então a gente não tem tanto assim esse desenvolvimento quanto em Percy Jackson. Mas é muito legal, dá pra sentir o amadurecimento deles.
Depois do primeiro livro de Heróis do Olimpo, nós temos o Diário dos Semideuses, que é mais um livro extra, então, de novo, você não precisa ler se você não quiser. Eu gosto muito, eu acho que esse é um dos meus livros extras preferidos. Nesse livro tem algumas histórias extras, tem informações sobre os personagens, por exemplo, a Thalia e tal. Tem entrevistas com personagens do Olimpo, então tem entrevistas com deuses. Faz muito tempo que eu li esse livro, eu preciso até dar uma relida, mas ele é muito legal, ele é muito gostosinho. Ele é maior do que os outros livros extras, um pouco maiorzinho. E as histórias dos livros extras são muito legais, porque às vezes nos livros das sagas tem algumas referências a esses livrinhos. Então é legal, bacana ler, mas não muda tanto assim na história, sabe? Então nós temos o segundo livro da saga Heróis do Olimpo, que é O Filho de Netuno. E essa aqui é a versão do box que eu falei, né? Tem essa lombada lindinha. E tem essa capa, que é a capa original dos Estados Unidos, e foi a capa que foi lançada no Brasil. Nesse livro a gente tem o resgate de um personagem antigo e tem a edição de outros personagens novos, e a gente descobre que os gregos não são os únicos que vivem por aí. A gente descobre o acampamento Júpiter, que é o acampamento romano. É bem legal esse livro, eu acho ele mais legal do que O Herói Perdido, e a partir daí as coisas começam a ficar mais empolgantes. A gente descobre o que os nossos heróis vão lutar contra dessa vez. O terceiro livro é A Marca de Atena, a capa original e a capa do box de 10 anos. A lombada tem a Annabeth aqui. Então, esse livro eu gosto muito dele, começa a ficar realmente empolgante. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre o final de A Marca de Atena, que é bem intenso, mas o livro em si não é tão tenso assim. Temos o reencontro de várias pessoas e, de novo, cada capítulo é narrado por alguém. Geralmente são 3 ou 4 narradores. Nesse livro eu acho que são 4 narradores. E a gente vê que cada um tá fazendo alguma coisa. Então, tipo, diferentemente de Berserk Olimpianos, que a gente só via a versão do Percy, a gente consegue ver o que os outros estão fazendo. Enquanto, por exemplo, a Annabeth tá com o Percy, a gente vai ver o que a Piper tá fazendo, entendeu? É muito massa. Eu gostei desse tipo de narrativa por causa disso. Vem o penúltimo livro, que é o meu preferido, que é A Casa de Hades, a capa original e a capa do box, a lombada do box. E esse livro, a capa já diz muito sobre, ele é um livro tenso, ele é um livro que a primeira vez que eu li eu precisava parar porque eu ficava sem ar, de nervosa. Mas esse livro é tipo um pouco mais maduro que os anteriores. E a gente tem duas visões, que é enquanto 2 personagens estão em um local, os outros personagens estão em outro local, e tem meio que 2 aventuras diferentes nesse livro. E chegamos ao último livro, que é O Sangue do Olimpo. Ele fecha a saga Heróis do Olimpo. E eu não gostei tanto assim do fechamento, sinceramente falando. O final de Berserk Olimpianos é muito mais empolgante. O que não deixa de ser esse final empolgante, é porque a gente tá acostumado com uma coisa que acabou não tendo nesse livro. Provavelmente eu vou fazer uma resenha desses livros, eventualmente. Mas não deixa de valer a pena. A construção desse livro é muito legal. E a capa desse livro é maravilhosa, sério. Eu não gostei muito da lombada, mas a capa é incrível. Tem todos os 7 da Grande Profecia. Ah, eu esqueci de falar. Cada livro tem uma profecia. Então a gente tem a Grande Profecia de Berserk Olimpianos e a gente tem a Grande Profecia dos Heróis do Olimpo. E mais ou menos todas as vezes que eles têm que sair numa missão, eles precisam consultar o oráculo e achar uma profecia. Se você consegue desvendar a profecia, já é uma grande dica do que vai acontecer no livro. Mas como eu não sou filha de Atena e eu sou filha de Poseidon, eu sou bem lerda, eu não consegui desvendar nenhuma profecia, até porque eu tinha 10 anos a primeira vez que eu li tudo. Mas enfim, e assim acaba a saga Heróis do Olimpo. Tô irritada porque eu tinha gravado até chegar em provações de Apolo e eu descobri que meu celular parou de gravar. Mas enfim, né, vamos... A real é que agora não tem mais uma ordem certa. Então você pode ler As Provações de Apolo ou
as Crônicas dos Kane, começa com a Pirâmide Vermelha, as Profissões de Apolo começa com o Oráculo Oculto. Eu, no momento atual, recomendo ler primeiro as Provações de Apolo, porque vai lançar o último livro, que é o 5º livro, que é a Torre de Nero. Agora, em novembro, aqui no Brasil, vai lançar o último livro, que também é o último livro das Crônicas do Acampamento Meio Sangue e das Crônicas do Acampamento Júpiter. É a última grande saga do Tio Rick agora, as Provações de Apolo, ou Trials of Apollo, não sei, eu sempre falo Trials of Apollo. Então eu indico ler primeiro esse atualmente. Mas, se não fosse esse último livro lançando agora, eu indico ler primeiro as Crônicas dos Kane, porque é só uma trilogia. Então nós temos a Pirâmide Vermelha, que é o primeiro livro. Nesse primeiro livro a gente conhece 2 novos personagens, que é o Carter e a Sage. E a gente tem contato com a mitologia egípcia. O que eu achei incrível, porque quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, que foi quando eu li esse livro a primeira vez, eu não tinha contato nenhum com a mitologia egípcia. E eu me apaixonei um pouco, fui atrás e tal, porque eu sempre gostei dessa parte da história e tal, nas aulas de história. Só que não me pegou tanto na época. Eu acho que esse livro é bom ler um pouco mais velho, sabe? A partir dos 13, 14 anos, mais ou menos. Você entende melhor e pega melhor a história. Então eu tô relendo agora, voltei a ler, eu tô no comecinho ainda, porque eu tô lendo outros livros ao mesmo tempo. Só que ele tá me pegando muito atualmente, tem personagens muito bem escritos. E como todos os outros livros do Riordanverse, é uma grande saga, sim, só que essa é uma trilogia. Então, além da Pirâmide Vermelha, nós temos o Trono de Fogo e a Sombra da Serpente. O Trono de Fogo é o 2º livro e a Sombra da Serpente é o 3º. Então, eles giram em torno de um grande evento final. E os 3 livros, eles estão tentando resolver esse grande evento. Eu lembro que eu gostei muito, muito do final de As Crônicas dos Kane. É um final muito empolgante. E eu não sei porque esse livro é o menorzinho de todos. Geralmente o último é o maior, né? Mas esse não. Esse vai diminuindo progressivamente. Mas vale muito a pena. Eu sei que muita gente fala mal de As Crônicas dos Kane, mas vale muito a pena ler. Principalmente se você gosta de mitologia egípcia. Como é de praxe no Riordanverse, nós temos os livros extras. Eu não tenho os livros extras, porque como eu disse, eu não tinha me interessado na época que eu li a primeira vez e eu acabei comprando os livros dos Crônicas dos Kane recentemente e ainda não consegui comprar os livros extras. Mas temos o Guia de Sobrevivência, que é basicamente igual aos livros extras do Percy Jackson e tal. E aí nós vamos ter 3 livros que juntam o mundo do Percy com o mundo do Carter. Então junta a mitologia egípcia com a mitologia grega. E o Percy aparece mais uma vez. Aí são 3 livros. O Filho de Sobek, o Cajado de Serapis e a Coroa de Ptolomeu. E o Percy aparece nesses livros. E é um grande crossover que eu ainda não consegui ler, mas eu pretendo ler logo. Depois das Crônicas dos Kane, começamos com o meu xodozinho, Magnus Chase. Magnus Chase também é uma trilogia, que nem as Crônicas dos Kane, só que dessa vez sobre mitologia nórdica. Eu sempre me interessei por mitologia nórdica. Eu até tenho um dicionário de mitologia nórdica, o que me ajudou bastante, porque tem várias coisinhas aqui que eu nem lembrava. É um livro mais recente, é uma saga mais recente, é de 2015. E conta a história do Magnus, que é um adolescente de 16 anos, que descobre que ele faz parte da mitologia nórdica. E eu não posso dar muito spoiler sobre Magnus Chase, porque basicamente tudo é spoiler. Todos os personagens são novos, mas a gente tem contato com o Percy de novo. Acho que o Tio Rick simplesmente falou: dane-se, eu vou enfiar o Percy em todas as minhas sagas, vocês que lutem. Mas tem um pequeno spoiler que eu vou falar agora. Vocês podem pular assim uns 5 segundos, mas tem motivo pro Percy aparecer. Ele é primo da Annabeth Chase, Magnus Chase. A mãe do Magnus é irmã do pai da Annabeth. E é uma coisa estranha, né? Tipo, essa questão com deuses que essa família Chase tem, né? O pai da Annabeth com a Atena, mãe do Magnus com um deus que eu não vou falar quem que é, porque faz parte da experiência.
E aí a gente conhece um pouco mais dos mundos nórdicos. Todos os personagens de Magnus Chase eu gosto bastante, eu acho eles muito bem escritos. Tudo bem que, lógico, tem falhas, porque o Rick não é um deus, né? Ele falha, ele estereotipa muitos personagens. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive, sobre alguns personagens muito estereotipados e que podiam ter sido melhor escritos. Mas é uma saga muito gostosinha de ler. Eu li quase todos os livros em, tipo, um dia cada. Claro que eu tive que esperar um ano pro lançamento de cada um. Porque um fato sobre mim é, eu li todos os livros do Riordanverse quando eles lançaram. Eu não li depois de tempos, eu li assim que foram lançando. Porque eu fico muito orgulhosa, eu gosto muito desse fato sobre mim. A leitura é muito dinâmica, só que é um livro um pouco mais maduro do que Percy Jackson. Eu recomendo ler crianças mais velhas, é um livro mais jovem adulto do que infanto-juvenil, na real. Magnus já tem 16 anos, diferente do Percy, que começa a narrar com 12, sabe? Então, se você for ler, eu recomendo que leia quando for mais velho, tipo uns 14 anos pra cima, não uma criança muito nova. Tem bastante coisinha que tu não vai entender. O Magnus é muito irônico, usa muito sarcasmo, e ele que narra. É narrado em primeira pessoa, assim como Percy Jackson, os Olimpianos, assim como as Crônicas dos Kane, que eu não falei, mas também é narrado em primeira pessoa. Quem narra é o Carter e a Sage em As Crônicas dos Kane. Vou fazer esse adendo aqui, pop-up. Eles vão narrando, cada capítulo é um, mas no Magnus é só ele que narra. São só 3 livros mesmo. E é rapidinho de ler, é muito gostoso e tem uns plot twists muito da hora. E aí vem 2 livros extras. Um que é Os 9 Mundos, que não tem no Brasil, não tem versão brasileira, só tem dos Estados Unidos. E eu não tive acesso ainda. E o outro é Guia dos Mundos Nórdicos, que é a minha próxima aquisição. Se Deus quiser, se tudo der certo, minha próxima aquisição vai ser Guia dos 9 Mundos, que também é um livro extra e provavelmente é no mesmo estilo dos livros extras de Percy Jackson. E aí vem um dos livros mais bonitos, na minha opinião, Percy Jackson e os Deuses Gregos. Também tem Percy Jackson e os Heróis Gregos, mas ainda não lançou no Brasil. Eu acho que vai lançar, porque se lançaram esse, provavelmente vai lançar os Heróis Gregos também. E esse livro, assim como o dos Heróis Gregos, são os mitos. Esses são os mitos sobre os deuses. O outro é os mitos sobre os heróis. E é o Percy que narra. Então a gente tem a visão de um adolescente sobre os mitos gregos. E é muito interessante, principalmente se você gosta de mitologia grega, que é uma visão diferente dos mitos. Cada mito tem uma visão e tal, nem tem como a gente saber a verdade absoluta sobre, porque, né, faz muito tempo, então tiveram várias versões desde então. Só que esse livro é muito delicinha de ler e tem umas ilustrações incríveis. Ele é um xodozinho novo meu que eu comprei faz pouco tempo e ele é incrível. Eu não li ele inteiro, eu li só alguns mitos, mas é muito legal a narrativa, eu gosto bastante. E aí nós chegamos a Provações de Apolo, que é a última saga do Riordanverse. Como vai lançar o próximo livro agora em novembro, que é o último, eu recomendo vocês lerem logo, se quiserem ler. Não começar com as outras trilogias antes de ler a saga As Provações de Apolo. É uma saga que o personagem principal é Apolo e é basicamente Deus chutou ele do Olimpo. Zeus chutou Apolo do Olimpo por causa de uns acontecimentos do final de Heróis do Olimpo, do último livro, e ele vira um mortal. E aí tem toda essa questão de Apolo tentando viver como um mortal, sendo que ele é um deus no corpo de um adolescente. É muito legal, a gente tem contato com os personagens das outras sagas do mundo do Percy Jackson. O Percy aparece de novo, mas não aparece tanto. Ele só faz uma pontinha ali, só vai falar, tô vivo. Mas é muito legal, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. O primeiro livro ele é bem curtinho e é muito interessante. Você tá meio que no mesmo mundo, mas vivendo uma coisa totalmente nova. O primeiro livro é O Oráculo Oculto. Depois tem mais um livro extra, que é Os Segredos do Acampamento Meio-Sangue. Esse livro é uma gracinha, ele também é menorzinho e tal, ele é curtinho, fininho, tem umas historinhas novas e tem Os Segredos do Acampamento Meio-Sangue, literalmente o que o título diz. São
coisinhas específicas sobre como é viver no acampamento Meio Sangue e tal, algumas historinhas sobre alguns personagens. Não é necessário ler, eu só li esse ano também, não li na época que lançou. Ele tá ali no meio de As Provações de Apolo, mas antes da bomba explodir, sabe? Eu acho muito legal, eu super recomendo ler, mas pode ler a hora que você quiser, esses livros extras, de novo falando. E eu super recomendo, de verdade, leiam os livros extras, eles são muito divertidos. Então nós temos o livro 2, o livro 3 e o livro 4 de Aprovações de Apolo, que é A Profecia das Sombras, o Labirinto de Fogo, e o Labirinto de Fogo é onde está o grande spoiler de As Provações de Apolo, que eu não vou falar qual é. E A Tumba do Tirano, que é o último livro que foi lançado aqui no Brasil, é o penúltimo livro da saga. E é uma saga estilo Percy Jackson Olimpianos, estilo Heróis do Olimpo, são 5 livros. E, como eu já disse, o último livro vai lançar esse ano e vai fechar o Riordanverse, pelo menos por enquanto. Porque por enquanto o tio Rick tá preparando a série do Percy Jackson e os filmes das Crônicas dos Kane, que eu tô realmente muito ansiosa. Depois que acaba A Tumba do Tirano, a gente tem um livro extra que ainda não lançou a versão do Brasil, que é um livro extra sobre o acampamento Júpiter, que eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente não teve nenhum livro extra do acampamento Júpiter até então. E aí vem a Torre de Nero, que é o grande fechamento, que chega daqui 2 meses aqui no Brasil. Vamos ver se vai ter choro, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente assim que eu ler, eu vou fazer uma resenha com spoilers aqui no canal, pra quem quiser ver, porque eu não vou poder postar no TikTok por um tempo, né? E é isso, tem outros livros que são lançados lá nos Estados Unidos que não tem versão no Brasil ainda, que eu preferi não colocar aqui, porque nem todo mundo tem acesso e tal. Se quiserem, eu escrevo aqui nos comentários, provavelmente alguém vai escrever, então vocês podem ver aí. E muito obrigada por quem assistiu até aqui, por favor me deem ideias do que fazer, o que vocês querem ver aqui no canal. E se inscrevam no canal, por favor, manda pra aquele seu amigo que tá interessado em ler Percy Jackson. E aí você fala, não tem mais desculpa, você pode ler aqui, olha, essa é a ordem. Por favor, deixa o like, porque isso aparentemente ajuda bastante. E um beijo, tchau!